Olá, boa noite. Operação prende suspeitos de comandar grupos rivais no tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho. No agreste do estado, disputa entre facções termina em morte, feridos e prisões. O homem foi morto com a própria arma. Cantor pernambucano de brega funk VT Quebradeira é detido 3 vezes em menos de 24 horas em João Pessoa, na Paraíba. Cobras invadem casas em comunidade na área central do Recife. Moradores são surpreendidos com animais nas camas e telhados. Gasolina muda amanhã. Percentual de etanol sobe para 32% e motoristas de carros antigos devem redobrar a atenção. Os Estados Unidos retiram taxa de 12,5% sobre açúcar brasileiro dentro da cota. Tarifa de 25% está mantida. E a chuva que caiu na tarde desta sexta provocou alagamentos e transtornos. INMET alerta para ventos fortes em todo o estado. A aparição inesperada de jiboias está mudando a rotina de moradores de uma comunidade no Recife. Por medo das cobras, muitas pessoas estão deixando suas casas ou evitando alguns cômodos. Ai, meu Deus! Pegou, foi! Dezenas de vídeos foram enviados para o Canal Globo. O desespero é por causa da infestação das cobras na Vila do Papel, uma comunidade da ilha Joana Bezerra. Por serem animais que são muito adaptados a áreas urbanas, tem uma quantidade muito grande de alimento, né, como os roedores, então eles acabam fazendo do local sua moradia. O ideal seria que tivesse corredores ecológicos e área de mata para que elas pudessem seguir o rumo natural da vida, né? Porém, aqui a gente não tem isso, é uma área urbana. O biólogo Felipe Marcel visitou algumas casas onde elas continuam a aparecer. Dona Rosinha está desesperada. Abri a porta do quarto, uma cobra na minha cama. Quando foi, eu disse, acabou, né? Parou, para mim parou. Quando penso que não, no outro dia, uma cobra na cozinha. Quando eu vou pro quintal, 3 cobras no quintal. Ainda deita aqui, ainda bota a mão que repitou, levanto umas 3 vezes ou 4. Para olhar se tem alguma cobra por ali, alguma cobra por ali. Aí me levanto para ir no banheiro, vou por aqui. Aí chego, vou olhando assim, pro chão, para as paredes, para o telhado. Eu não estou tendo mais sossego, não. Tô não. Não estou de forma nenhuma. Eu morro de medo. No quintal de Dona Rosinha, encontramos muitos entulhos. Ela vai precisar remover esse material que pode ser abrigo para as serpentes. A vizinha também recebeu a visita das jiboias. Foi aqui no primeiro andar que as cobras apareceram. Teriam subido pelas plantas do tipo trepadeiras, que estão encostadas na parede da casa. Niédia contou que a inquilina que alugou o primeiro andar desistiu quando a cobra apareceu. Ela residia aqui há 18 anos. Ela tinha o esposo dela e as 2 filhas. Então ela estava morrendo de medo porque já apareceu 3 aqui na casa dela, inclusive uma em cima da cama dela por debaixo do lençol enquanto ela dormia. E ela estava com muito medo, nem ela, nem ninguém estava conseguindo dormir, assustado. A indicação é que se ligue para os órgãos ambientais, como o Cipoma, para que eles possam vir fazer o manejo e o realocamento desses animais para o local adequado. O mato cresce a cada dia. Hoje vimos algumas pessoas trabalhando no terreno. A limpeza do local é muito importante, né? Porém, para se fazer uma limpeza no local, hoje, pela situação, é necessário fazer um trabalho de retirada desses animais, primeiro do terreno, retirada de lixo, para que na limpeza da vegetação você não acabe machucando e matando os animais que estão lá, né? A gente faz um apelo aqui à Prefeitura do Recife para que tente identificar quem é o proprietário desse terreno e tome uma medida para ajudar essas pessoas, porque a população já não aguenta mais. A Enlurb disse que vai notificar o proprietário do terreno para que ele faça a limpeza da área. Assim, vai facilitar o manejo dos animais silvestres, que é de responsabilidade de órgãos como o IBAMA, bombeiros ou Cipoma. 12 pessoas foram presas em operação policial para combater grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho. O repórter Joab Alves tem outras informações.
Essa operação ela é muito importante porque muita gente conhece, infelizmente, o histórico, né, da cidade do Cabo, que está em 8º lugar no país em relação à violência. Eu estou aqui com o Vitor Freitas, ele que é gestor do DENARC. Doutor, quantas pessoas foram presas e como é que a polícia chegou nesses suspeitos? Bom, ao todo foram 12 pessoas presas durante essa operação, sendo 11 mandados de prisão cumpridos. Desses 11, 3 foram presos em flagrante durante o cumprimento e teve também mais uma prisão em flagrante, totalizando 12 prisões. Essa investigação iniciou em novembro do ano passado e tem por objetivo, ainda porque é uma investigação em curso, descapitalizar também esse grupo criminoso e retirar de circulação as principais lideranças do tráfico nessa região. O que é que foi apreendido também? Além das prisões, foram apreendidas 3 armas de fogo, inclusive uma delas de uso restrito, de grosso calibre também uma delas, e drogas também, cocaína, prontas para comercialização do tráfico. Essas pessoas que foram presas tinham passagem, doutor, pela polícia. A gente viu também que tem uma mulher envolvida. Isso, exatamente. A boa parte dessas pessoas tem sim passagem. Pelo próprio crime de tráfico também, algumas delas são imputadas crimes de homicídio e crimes patrimoniais também. A gente saber como é que é esse trabalho da Polícia Civil, especificamente na cidade do Cabo, doutor. A gente sabe, como eu falei aqui no início da participação, que ocupa o 8º lugar no Brasil entre as cidades mais violentas. É um trabalho constante, né? Essas respostas pontuais de operações de grande porte é algo que vai ser comum na região, né? Isso independentemente desse tipo de ranking. É uma cidade realmente que desafia algumas investigações, mas nós, como especializadas em crimes com origem no tráfico de drogas, a gente vai buscar esse tipo de operação para asfixiar financeiramente também esses grupos e retirar de circulação tanto a droga quanto armas de fogo e os líderes dessas organizações. Doutor, durante essa operação algo chamou a atenção da polícia, por exemplo, a casa dessas pessoas? Isso, a residência de um dos investigados possuía ali um certo tipo de resistência física, de portas de aço, e certamente para evitar ataques de rivais e também para dificultar o trabalho da polícia. No entanto, isso tudo foi levantado com antecedência e a gente conseguiu entrar no imóvel e realizar a prisão. Qual o próximo passo agora? As investigações vão continuar? As investigações continuam, outras pessoas envolvidas com esse grupo também serão presas. A gente vai esperar também algumas perícias do que foi apurado, do que foi apreendido durante a operação, para que outras fases dessa operação sejam deflagradas também na região. Doutor Vitor, obrigado aqui pela participação. Lembrando que as investigações antes dessa operação acontecer tiveram início no ano passado, 12 pessoas foram presas, entre essas pessoas, uma mulher. Eu volto com você no estúdio. Uma disputa entre facções terminou em morte, feridos e prisões em Cachoeirinha, no Agreste. Um homem foi morto com a própria arma depois de tentar atacar rivais. A ação foi registrada por câmeras de segurança. Segundo a polícia, o crime foi motivado pela disputa pelo tráfico de drogas na região. 2 homens ficaram feridos, foram socorridos e levados para a delegacia. Na casa de um dos suspeitos, a polícia apreendeu armas, munições e droga e uma balança de precisão. O carro usado no ataque também foi apreendido e, segundo a polícia, era clonado. E a Justiça condenou o Estado de Pernambuco a indenizar a família de um detento morto dentro do sistema prisional. A notícia está no G1, você confere pelo QR Code na tela. A decisão da Justiça Estadual determinou o pagamento de R$200 mil por danos morais aos 4 filhos de um detento assassinado a tiros dentro do presídio Frei Damião de Bozano, no complexo prisional do Curado, no Recife. A sentença também mandou o Estado pagar R$3 mil pelas despesas de funeral e uma pensão mensal para 3 dos filhos, para os filhos de Kleber José de Araújo. Ele foi morto por outros detentos em 2021, horas depois de uma revista feita por agentes da unidade. A sentença foi assinada pela juíza Milena Flores Ferraz Sintra, da 3ª Vara da Fazenda Pública da capital. O Estado argumentou que o homicídio era imprevisível e que não havia responsabilidade do poder público. Ainda cabe recurso. Tem outra história que está em destaque no G1. O cantor pernambucano VT Quebradeira foi detido 3 vezes em menos de 24 horas em João Pessoa, na Paraíba. Para saber os detalhes, basta também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Imagens enviadas para a TV Globo mostram as prisões. Na noite de ontem, o artista de brega funk foi preso por suspeita de dano ao patrimônio, posse de entorpecentes e resistência à abordagem policial. Horas depois, durante a madrugada, VT Quebradeira voltou a ser conduzido
à Central de Flagrantes de João Pessoa pela Guarda Civil Municipal. Ele foi ouvido e novamente liberado. Hoje pela manhã, mais uma prisão. Segundo a Polícia Militar, o cantor é suspeito de bater numa mulher, danificar uma motocicleta, invadir uma loja de conveniência e agredir o proprietário do local. Em nota, a assessoria de VT Quebradeira disse que ele sofreu um novo episódio de surto psicótico, condição que, segundo a nota, compromete sua capacidade de discernimento e controle sobre os próprios atos. A equipe também alegou que o influenciador foi agredido durante a abordagem policial. Ele segue preso. Depois do intervalo, o trabalho com peças de Lego chamou a atenção durante a etapa regional de uma competição internacional de robótica. E o INMET emitiu alerta de ventania para amanhã em todo o estado. O NE2 volta em instantes. A federação formada pelo PSDB e pelo Cidadania realizou a convenção estadual durante o dia de hoje. O evento foi na sede do PSDB, no bairro do Derby, área central do Recife. A federação informou que não vai lançar candidaturas majoritárias e anunciou apoio à pré-candidatura à reeleição da governadora Raquel Lira, do PSD. O setor do açúcar conseguiu uma vitória parcial nas negociações com o governo dos Estados Unidos, reduzindo uma das taxas que incidem sobre o produto exportado pelo Brasil. Mas outra tarifa ainda ameaça a rentabilidade, principalmente no Norte e no Nordeste. Depois de dias de reuniões entre os representantes dos dois países, o açúcar brasileiro escapou da tarifa extra de 12,5% para países que, segundo o governo americano, apresentam falhas no combate ao trabalho forçado nas cadeias de fornecimento. Mas o Brasil continua sujeito a outra taxação de 25% imposta em uma investigação comercial que concluiu que o país adota práticas que oneram ou restringem o comércio com os norte-americanos. Ao mesmo tempo em que manteve a tarifa de 25%, o governo de Donald Trump reduziu a cota de importação destinada ao açúcar brasileiro. O volume cai de 150 mil toneladas para 100 mil. E a mudança atinge diretamente as usinas do Norte e do Nordeste. Afeta a empregabilidade aqui no Nordeste. A cana emprega cerca de 300 mil pessoas na região, em mais de 260 municípios. E esses números inviabilizam, porque 39 países, inclusive o Brasil dentro, são 38 mais o Brasil, e exportam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos produzem cerca de 8,5 milhões de toneladas de açúcar por safra, mas consomem mais de 11 milhões. Para cobrir a diferença, importam o produto de diversos países, entre eles o Brasil. No caso brasileiro, a lei reserva a cota às usinas do Norte e do Nordeste. Com a redução do volume de importação, o setor perde espaço em um dos principais mercados para o açúcar produzido na região. E o que for exportado acima dessa cota vai pagar uma sobretaxa total de 37,5%. E é uma medida que é um prejuízo na veia, como se diz, né? Porque atinge diretamente, que é a questão da precificação, né? Se você passa a vender, hoje os prejuízos acumulados são mais de 450 milhões no Nordeste, né? No universo aí das usinas que exportam açúcar para os Estados Unidos. A preocupação do setor do açúcar e do etanol vai além das vendas deste ano. Ainda não há definição se a redução da cota será temporária ou definitiva. Nem se o volume que deixou de ser destinado ao Brasil poderá ser recuperado ou redistribuído entre outros países que exportam o açúcar para os Estados Unidos. Enquanto o açúcar brasileiro continua enfrentando tarifas e restrições para entrar no mercado americano, os Estados Unidos defendem mais facilidade para vender etanol ao Brasil. Para o setor do açúcar e do etanol, há um desequilíbrio nessa relação. Até porque eles precisam de açúcar, o Brasil é um grande parceiro, eles importam mais de 3 milhões de toneladas e os níveis de estoques deles vis-à-vis o consumo do país são níveis baixos. Nós fomos ao ministro Márcio Elias, né, do Ministério do MIDIC, e colocamos para ele realmente essa questão do resgate da nossa competitividade, né? A agenda dele passa por uma grande sentada
uma rodada com os americanos a partir de 15 de agosto, quando os americanos vão reavaliar os números deles de safra. Agora uma notícia que está no G1, para ver as orientações e todos os detalhes, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. A gasolina passa a ser vendida com 32% de etanol a partir deste sábado, 1º de agosto. Antes o percentual era de 30%. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, carros antigos ou sem calibração específica podem ter aumento no consumo, corrosão e também desgaste de componentes. O Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo a suspensão da mudança e o G1 reuniu dicas para ajudar o motorista a proteger carros que não são flex dos efeitos do etanol. Vale a pena conferir a reportagem completa. A etapa regional de uma competição internacional de robótica reúne estudantes no Recife desafiados a apresentar soluções com tecnologia, criatividade e inovação. Peças de encaixe, programação e muita criatividade. Assim começou a etapa regional de um dos maiores torneios de robótica educacional do mundo. Ao todo, 31 equipes participaram da competição, sendo 28 formadas por alunos de escolas públicas. Ao lado dos amiguinhos, Joab desenvolveu um projeto de escavação que ajuda arqueólogos na localização de ossadas. O nome dele é Nosso Solo, Nossa História. Ele faz procurar sobre artefatos e várias outras coisas, como explicando como os humanos encontraram os artefatos quando estavam construindo os prédios. Assim como essa turma, diversos grupos apresentaram projetos com objetivos diferentes. A disputa faz parte da categoria voltada para crianças de 6 a 10 anos. Nesta edição, o desafio foi o tema Arqueologia, que convida os estudantes a unir tecnologia e inovação para encontrar soluções criativas. A equipe da Gislaine desenvolveu uma ideia para ajudar arqueólogos em expedições. Ele faz muitas coisas. Ele anda... Aí ele entra dentro de uma caverna para ver se está seguro para os arqueólogos entrarem. Aí depois disso, ele vai lá e se os arqueólogos ficarem presos, ele leva suprimentos e abre caminho para eles saírem de dentro da caverna. Aqui não basta apenas montar um robô. As equipes precisam pesquisar o tema proposto, desenvolver uma solução, apresentar os projetos e mostrar como a tecnologia pode ajudar a resolver desafios do mundo real. Eu me sinto muito feliz sobre estar aqui com outras escolas, com outras pessoas para conhecer, com a robótica também. O torneio busca despertar o interesse das crianças pela ciência desde os primeiros anos da vida escolar. Uma experiência que transforma o aprendizado em descoberta, criatividade e muita diversão. Mas a competição não termina aqui. A gente está na nossa 3ª edição, colocando esse projeto aqui para que os meninos possam participar. Então a gente tem a etapa regional, que é essa etapa que eles participam aqui, e eles avançam para uma etapa nacional que vai acontecer dia 17 de outubro no Rio de Janeiro e, se der tudo certo, avançam para a internacional, que acontece nos Estados Unidos. A gente não trabalha só para o aprendizado escolar, isso eles levam para a vida deles, porque aqui eles têm esse contato com outras crianças de outras escolas, escolas particulares, escolas públicas, então tudo isso dá muita robustez para que eles possam crescer aí, não só na vida da escola, mas na vida profissional, enfim, na vida pessoal deles e escolher também outras profissões. A chuva pegou muita gente de surpresa na tarde desta sexta-feira. O Grande Recife registrou alagamentos e é preciso atenção. O INMET alerta para a possibilidade de fortes ventos em todo o estado. O Globocop sobrevoou a Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife, e encontrou vários trechos alagados. Neste ponto, a água tomou conta das pistas sentido Afogados e sentido Aeroporto. A chuva provocou engarrafamentos no local. Este carro branco precisou ser empurrado. Pista alagada também no começo da Avenida Domingos Ferreira, no Pina. As imagens mostram os veículos passando com lentidão. Na Avenida Abdias de Carvalho, em São Martim, mais alagamento. O Globocop fez imagens do trânsito complicado no local porque a pista estava tomada pela água. Em Jaboatão, trânsito complicado nesse trecho da Estrada da Batalha, no bairro de Prazeres. Os carros precisaram desviar para as faixas centrais
para poder fugir da água acumulada no canto da pista. Foram 27 milímetros de chuva em 6 horas e o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta com possibilidade de vendaval para todo o estado de Pernambuco amanhã. Os ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora. Amanhã tem o segundo episódio do programa Histórias do Frio. É antes do N1, às 11h45. Bianca Carvalho faz o convite. Depois de encher os olhos com as delícias do frio, chegou a hora do nosso passeio por Pernambuco, mostrar paisagens assim, tão altas que as nuvens ficam lá embaixo. E não é só isso não, tem castelos, pousadas diferentes que fazem a gente ter vontade de parar o tempo. E cidades onde as fachadas das casas enchem os moradores de orgulho. Não perde não, nosso encontro é amanhã às 11h45. Eu te espero no segundo episódio do programa Histórias do Frio. Em instantes, a polêmica em torno da saída do meia Dodô do Náutico. As dicas de diversão tem festival A Letra e a Voz para os amantes da literatura. E na Caixa Cultural, uma peça que fala sobre as dificuldades e os desafios de ser mulher. O N2 volta já. N2 de volta com dica para o fim de semana. Começa esta noite o Festival de Literatura A Letra e a Voz. A cerimônia de abertura no Teatro de Santa Isabel, no centro do Recife, de onde fala ao vivo o repórter Juliano Roque. A gente está acompanhando a abertura, a gente não quer atrapalhar a abertura. Boa noite para você, Juliano. Boa noite, Márcio. Boa noite para todo mundo. Acabou de terminar aquela parte de solenidades, né, com a apresentação dos homenageados desse ano. E agora já começa a primeira apresentação da noite. Vocês estão vendo aí uma das representantes da Frente Popular Feminina do Hip Hop. Isso aqui vai ferver. O Teatro de Santa Isabel está lotado, palco para esse momento que é tão bonito, tão festivo. E aqui ao meu lado, Dado Sodi, que é o curador desse espetáculo. A identidade dessa festa, e eu digo festa, né? É isso, essa mistura, esse caldeirão de leitura, literatura, arte, música, dança, sensações? Isso mesmo. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que está em casa. É uma grande celebração, é uma festa, é o encontro de várias vozes, né? Por isso que o tema desse ano é Narrativas para Habitar o Mundo, Vozes que se Encontram. O festival promove o encontro dessas diferentes vozes. E a gente vê tanta coisa, por exemplo, agora hip hop, dentro do Teatro de Santa Isabel, já tem peça, né, com o Duvier, e, enfim, é difícil para você, curador dessa parte tão bonita do estado. É um trabalho difícil, mas muito prazeroso. E é um privilégio a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, né? É uma costura muito pensada, muito cuidadosa, feita com muito carinho, pensando principalmente na nossa cultura local e dialogando com a cultura do mundo. De hoje até quando? De hoje até o dia 8 de agosto, próximo sábado, programação por toda a cidade. Agora, eu penso, tantos espetáculos são caros? Caros no sentido de gratuitos, né? Caros de muito importante para a gente, mas completamente gratuito, porque a pessoa precisa trazer apenas 1 quilo de alimento não perecível para trocar pelo ingresso e é só chegar. Que coisa boa, Dado. Muito obrigado, parabéns, viu? Que seja um sucesso. Márcio, voltamos com você. Obrigado, Juliano. Do Teatro de Santa Isabel para a Caixa Cultural, a repórter Tiffany Barbosa mostra ao vivo um espetáculo em cartaz que toca em temas importantes relacionados às mulheres. Boa noite, Tiffany. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. O espetáculo começou na quarta-feira, dia 29, e segue aí até agosto. Vou pedir para o Lobo já mostrar para vocês que o público começou a chegar já por aqui. Daqui a pouco essa plateia vai estar lotada. E a gente vai conversar agora com a Liane Venturella, que está aqui ao meu lado, atriz, né, do espetáculo. Liane, conta para a gente o que é que o público pode esperar. Uma coisa que ele nunca viu antes. Meretrizes não é só teatro, gente, é uma experiência. Se tu quer mudar o teu ponto de vista, vem aqui com a gente, porque são histórias reais contadas
por profissionais do sexo. Então vai mudar completamente como tu enxerga essa profissão e, acima de tudo, como a gente enxerga o respeito às mulheres, que a gente pode fazer absolutamente tudo o que a gente desejar nessa vida, inclusive profissionalmente. E aí esse nome carrega uma metáfora, né? Carrega meretrizes. Diz que tudo que é profissional do sexo é meio atriz e tudo que é meio atriz é meio profissional, né? Do sexo, não sei, as coisas se mesclam aí. E outra coisa que é bem importante, esse espetáculo tem direção da Prêmio Shell em Direção 2026. Vale a pena conferir, vale a pena, é uma experiência, gente. É mais do que teatro, é uma experiência imersiva, onde tu vai ver não só um teatro documentário, também como de teatro de testemunho. Eliane, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom espetáculo para vocês, reforçando. Márcio, olha, a apresentação hoje, né, sempre às 7h30, mas também tem dia 1º, 5, 6 e 7 de agosto. Os ingressos podem ser comprados no site da Caixa Cultural, que está aparecendo, inclusive, ó, aqui na tela. Os valores são inteira R$30 e meia R$15. Já garante. Márcio, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Tiffany. E Pedro Alves do G1 tem outras opções de lazer e diversão para o fim de semana. Oi, Pedro. Fala, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui no NE2. Para conferir todas as dicas da nossa agenda cultural, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O ator Matheus Solano traz ao Recife seu primeiro monólogo. A peça O Figurante é uma comédia dramática sobre um ator que questiona o próprio lugar no mundo. O espetáculo acontece hoje e amanhã, às 8 da noite, e no domingo, às 5 da tarde. As apresentações são no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Também tem a tradicional Festa de Agosto, que celebra a devoção ao padroeiro de São Lourenço da Mata. O evento é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco. A programação começa amanhã e vai até o dia 10 de agosto. E domingo tem Joelma, Zezo, Tayara Andresa e outros artistas. E para quem gosta de axé, a festa Odara Odesse faz uma edição especial com a cantora Márcia Freire. O evento também tem sets ao vivo das DJs Alana Marques e Lala K. A festa é amanhã a partir das 6 da noite no bairro do Recife. Todos os detalhes desses eventos estão no G1 e lembrando que as notícias de Pernambuco estão no nosso aplicativo, que é totalmente de graça. Um ótimo fim de semana para todo mundo e para você também, Márcio. Obrigado, Pedro, para você também. Amanhã tem estreia aqui na Globo, às 2h10 da tarde, depois do Jornal Hoje. A Globo Pernambuco apresenta a segunda temporada do Fiz a Escolha Certa com Carol Maloca. O Fiz a Escolha Certa, esse estímulo mesmo pra gente assistir e dizer assim, caramba, com fulano aconteceu isso, então acho que comigo também. E o primeiro episódio é comigo, Janguier Diniz. Sou fundador de um dos maiores grupos educacionais do Brasil. Tudo que me faltou, hoje eu ofereço. Por isso a educação me transformou, porque ela transforma vidas, histórias e destinos. As pessoas pensam que o sucesso é, né, não sabe as adversidades e as dificuldades que a pessoa passa. E tem polêmica no Náutico. O jogador Dodô conseguiu uma liminar na justiça para deixar o clube e negocia com o clube da Coreia do Sul. A saída inesperada do meia Dodô fez o presidente do Náutico, Bruno Becker, convocar uma entrevista coletiva hoje pela manhã e usar palavras fortes para falar sobre o caso. Poucas vezes na minha vida eu vi tanta disfarçatez e de dissimulação de uma pessoa. A polêmica envolvendo o nome de Dodô começa nos primeiros dias de julho, quando um clube da Coreia do Sul fez uma proposta pelo jogador. Quando isso aconteceu, o Náutico informou ter comprado parte dos direitos econômicos do atleta, fazendo com que a transferência para a Ásia não acontecesse. Depois disso, a polêmica só aumentou. Dodô faltou um treinamento e foi afastado pelo técnico Hélio dos Anjos. Há 10 dias, a situação parecia até ter sido contornada, quando o próprio treinador informou que Dodô voltaria a jogar. Dodô referendou tudo e falou que a partir daquele momento que ele gostaria era de voltar. Ontem à noite veio a grande surpresa. Dodô conseguiu uma rescisão de contrato unilateral e está fora do clube. Alegando que o Náutico não comprovou o pagamento da compra dos direitos econômicos e que o jogador não foi chamado para negociar um novo contrato. A defesa do atleta divulgou uma nota, informando acreditar que a justiça foi feita e que em momento nenhum o jogador teve a intenção de uma saída unilateral, que sempre buscou respeito aos termos contratuais. Como a decisão tem caráter liminar, o Náutico vai recorrer.
O que é que o Náutico briga daqui para diante? Não é para ter atleta. Eu não quero no Náutico gente que tenha caráter duvidoso, para não dizer outra coisa. O Náutico vai brigar pelos direitos econômicos que o Náutico exerceu o direito de compra, os 50%. O Náutico vai brigar para ser indenizado. O Náutico vai brigar por dinheiro. E a gente se despede do ENE2 de hoje com um belo registro feito pelo nosso Globocop. Uma arara canindé sobrevoando o trânsito da Avenida Mascarenhas de Moraes, na Embiribeira. A ave de plumagem azul e amarela passeou sobre os carros nesta tarde chuvosa no Recife. Um animal raro aqui no estado, em pleno centro urbano. E um registro do poder da resiliência da natureza. Para você, uma boa noite e até amanhã.